Muito bem, meus queridos. Primeiro, querido Osanã, a ideia de cortar a oração do Pai Nosso no meio não foi minha. Não foi minha, né? Não aponto por quem foi a ideia de cortar a oração no meio, não é? Mas o nosso querido Osanã fazia tudo completo. Na graça de Deus, nosso querido Osanã pôde ouvir Deus lhe chamando. É algo que a gente tem que ter atento. Olha aqui o Evangelho. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. E logo em cima vem escrito: quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Que Deus é verdadeiro. Então, no coração de Osanã, Deus era uma verdade de fé, Deus era uma verdade de vida. E Osanã tinha isso consigo e nos ensina que a fé é como se fosse uma linha telefônica. Padre, o que é isso? Parece algo jurássico, não é? Só tem nas lojas ou na prefeitura a linha telefônica, né? Para quem não sabe, é um fio que você pega um aparelho aqui e fala, e do outro lado alguém escuta conversando com você. E isso é a fé. Essa linha, esse fio chega até lá. Quando não se tem fé, se fala aqui, mas não chega. Se fala aqui, se perde no tempo. Quando se tem fé, a fé é o telefone, essa linha telefônica que chega e do outro lado está a pessoa de Deus. Alô, quem fala? É da terra? Sim, eu estou escutando aqui do céu. E o Senhor ainda põe na viva voz. Jesus põe no viva voz, daqui a pouco, opa, olha lá, alguém na terra ouvindo, alguém da terra falando, São Vicente de um lado escutando, Osanã do outro lado escutando. Jesus fala: olha, vamos trabalhar, estão nos chamando, vamos trabalhar, estão nos chamando. E por que eu coloco isso? Olha o nosso salmo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Por que ele gritou a Deus? Porque primeiramente ele acreditava no Senhor. Porque primeiramente ele acreditava no Senhor. E olha, esse fiozinho da linha telefônica, praticamente todo mundo tem. Uns, um cabo gigantesco de fibra ótica, bacana e tal. Outros é um fiozinho pequenininho, mas todos têm. Todos têm. Conto uma história, né? Não sei se foi criado ou não, mas chegou para mim essa história de um menininho na sala de aula. Um menininho na sala de aula, escutando o professor, e o professor falando lá que Deus não existia, Deus, a criação de não sei quem, e não sei o que lá, falando que Deus não existe. E o menino escutando aquilo, ele começou a coçar a cabeça e pensou: mas não foi isso que eu escutei do meu avô, não é isso que minha mãe fala em casa, muito menos na igreja. Que estranho isso aí. Ele levantou a mão, falou: professor, o senhor está falando aí, está esquisito, não estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor está falando que Deus não existe? Deus existe. Falaram para mim e eu acredito naquilo que falaram para mim. Ah, é, menino? Você está falando que Deus existe? Muito bem. O professor disse: vá na cozinha, me traga um ovo. O menino foi lá, trouxe um ovo, deu na mão do professor. O professor falou assim: olha, menino, esse ovo aqui, eu vou soltar no chão. Quando eu soltar e ele quebrar, se ele quebrar é porque Deus não existe. Pronto, olha, colocou o menino em apuros. O menino não titubeou não. O menino falou: ah é? O senhor está me testando?
Então tá bom, diga o seguinte para o senhor: olha, o senhor vai soltar esse ovo, esse ovo vai cair no chão e ele vai quebrar. E ele, quando quebrar, o senhor vai ter um infarto no coração. Aí o homem pensou bem assim, olhou para o menino com aquela cara confiante, confiança da fé. Aí ele pensou direitinho e falou: menino, leva o ovo de volta para a cozinha. Leva o ovo de volta para a cozinha e a gente morre o assunto aqui. A gente morre o assunto aqui. Porque todo mundo tem um fiozinho, a ligação da fé, porque Deus já nos fez assim. Deus já nos fez assim. E é por isso que no momento exato a pessoa clama por Deus. Clama por Deus. Aqui no Salmo fala do infeliz. O infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas a gente sabe interpretar e saber que isso aqui é a todos. O ouvido de Deus está atento a todos. E aí que está o bonito e o exigente da espiritualidade vicentina, que foi uma onda de Ozanam para cá. O bonito e a ousadia, a exigência da espiritualidade vicentina. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Ozanam, a seu tempo, foi chamado a ser uma resposta de Deus. Ozanam está na linha dos grandes homens da história, das grandes pessoas da história, que foi chamando Abraão, Jeremias, Ruth, Esther, foi chamando tantos e tantos, chamou Nossa Senhora, aí veio Jesus, depois foi chamando Paulo, foi chamando São Jerônimo para traduzir a Bíblia, foi chamando São Francisco de Assis, foi chamando o Senhor ao longo das gerações, chamou Ozanam, e através de Ozanam, Deus criou o que nós estamos hoje, essa rede de caridade, que o ano passado a gente estava refletindo bem, e colocando também como uma rede de amizade. Uma rede de amizade. Sermos amigos de Ozanam, amigos de São Vicente, amigo dos vicentinos, os consórcios, confrades, e amigo dos assistidos. E dessa parte dos assistidos, Ozanam falava assim: toda vez que a gente for a um assistido, uma família assistida, é um momento de evangelização. Mas aí ele aumentava o pensamento. É um momento de evangelização nosso. Nós vamos ser evangelizados ao irmos à casa do pobre. Nós é que vamos ser evangelizados. Então ele insistia nisso. Não perca a oportunidade de você ser evangelizado. Não perca a oportunidade de você ser evangelizado. Então, eu cito um exemplo fora do nosso contexto vicentino, mas dentro desse princípio aqui, né? Aqui no Jardim Satélite, quando estava aí no Jardim Satélite, o padre Luiz Fernando, ele estava fazendo sua caminhada e viu que lá na frente tinha um andarilho, estava sentado lá. E no caminho tinha um restaurante. Falei, acho que vou arranjar aqui um marmitex. Para aqui, compro um marmitex rapidinho e sigo para frente e entrego aquele homem lá e sigo adiante minha caminhada. Pensamento do padre Fernando. Então ele fez isso, foi, arranjou o marmitex, levou até aquele homem recebeu, agradeceu, e o padre ficou olhando: você não vai abrir para comer? Aí o homem falou assim: não, eu vou esperar os meus amigos para partilhar com eles, porque se eu tenho fome, eles também têm. O padre olhou assim, né, ficou pensando naquilo, né?
Vou partilhar com os meus amigos, porque se eu tenho fome, eles também têm. E ali ele ficou pensando, será que não foi Deus que colocou aquele homem lá na frente? Para eu poder ouvir isso? Será que não era eu que estava precisando daquele marmitex de palavras para os meus ouvidos? Ali pensou o Padre Fernando. E da mesma forma a gente também. Se formos colher, quantas vezes a gente não teve experiências divinas? Quer dizer, a gente vai pensando, não, hoje vai ser uma visita comum, como corriqueira, como das outras vezes. De repente aquele dia nos surpreende. E é difícil ver, né, alguém que não tenha tido uma experiência como essa. Se for levantar, né, faça uns relatos bonitos nesse sentido. E isto, Osana, ele insistia, prestai atenção nos momentos em que você vai até o pobre. Porque primeiro, o pobre chamou a Deus. E você está indo representando a Deus. Representando a Deus. Isso que é o bonito da nossa espiritualidade. E é o exigente também. Eu sou uma resposta de Deus. Requer até uma certa dose de humildade. Eu sou uma resposta de Deus. Eu sou uma resposta de Deus. Eu tenho que ter essa observação, ter esse atento, esse zelo, porque se eu deixar de fazer minha atuação vicentina, é como se eu estivesse dizendo, Deus não está respondendo. Eu vou estar dando um contra-testemunho. Não posso. A partir deste pensamento, deve alimentar então a minha vivência de fé vicentina. E saber. O caminho vicentino é um caminho de santidade. Deus, sabendo que os seus filhos são variados, várias cabeças, vários pensamentos, vários jeitos, Deus fez vários caminhos para chegar no céu. E nós temos que ter isso conosco. Nós, com o nosso jeito, nosso estilo, nossas regras, né? Os nossos cortes de oração, temos o nosso caminho de santidade. Ser vicentino é ter um caminho próprio de santidade. Com isso, confiar na sociedade. Que a sociedade é esse eco que chegou no ouvido de Osanã. Osanã, preciso de você. E a ação de Osanã na sociedade, isso que é interessante. A ação de Osanã não ficou localizada no tempo dele, da existência dele aqui nessa terra. Como muitos outros personagens na história, né, ficaram localizados no tempo. E a gente lê alguns assuntos, puxa, algo inspirador e tudo mais. Não. O trabalho de Osanã é concreto até hoje. Quando eu e você fazemos uma ação vicentina. E essa ação vicentina hoje está recebendo uma nova nomenclatura, né? Na verdade está se tornando um verbo, porque nós somos o povo da ação, né? Nós estamos vicentinando, né? Nós estamos vicentinando. É preciso vicentinar, né? Estamos expressando, veiculando esse verbo agora. É preciso vicentinar. E quando estamos vicentinando, estamos tornando presente Osanã. Estamos tornando presente Osanã em 2023. Isso que nós temos que fazer. E isso que deve ser levado às nossas conferências, principalmente aos irmãozinhos e irmãzinhas que estão lá meio borocochô, não é? Meio sem saber por que eu estou indo aqui na reunião da conferência. Você está aí na reunião da conferência para dar a resposta a quem clamou a Deus, para ser resposta de Deus, voz de Deus concreta, a materialização da voz de Deus através da sua atitude de fé. Muito sério, devemos levar a sério mesmo. Vocês perceberam
Não julgando coisas do tipo assim, de outros movimentos. Mas você tem que se colocar assim: eu faço parte, dentro do leque de coisas da igreja, eu faço parte da providência divina, da providência de Deus. Quando a gente ouvir falar de providência de Deus, opa, eu estou incluso nessa tropa aqui. Eu estou incluso nessa turma. Nesse grupo da providência divina está a minha pessoa de Vicentino. Minha pessoa de Vicentino. E o seu nome está lá no céu. Hoje eu vi um desenho no celular lá. A pessoa dando um alerta assim, né? Um anjo, né, com um livro grandão. Aí tinha um balãozinho assim. Ele apontando. O nome dele não está aqui. A pessoa fica meio assustada, né? O nome dele não está aqui, não sei se chegou para vocês assim, tal, mas tenha certeza, irmão, a sua ação de vicentinar também é a ação de estar escrevendo o seu nome naquele livro. Quem é fulana? Quem é ciclano? Fulana, vicentinava. Ciclano, vicentinava. Fulana, Beltrano, ciclano, fazia parte do povo da vossa providência, Senhor. Até outro povo, diferente. A parte do povo da vossa providência. O Senhor tem muitos. Assim como lá tinha lá as 12 tribos de Israel, a nossa tribo é a tribo da providência do Pai do céu. Isto deve alimentar a nossa espiritualidade de vicentino. Se um dia você balançar e pensar, olha, acho que eu vou sair, mas você vai sair do povo da providência? Deus conta contigo. Não saia, permaneça. Deus precisa de você para dar uma resposta ao mundo que grita por socorro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.